A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, esse programa que tem por objetivo explicar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Quero agradecer também a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a nossa programação através da Rede Brasil de Comunicação. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião e a sua sugestão para nós através do WhatsApp 994661010. O sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado. O nosso desejo é esse, que você seja um leitor, um amante da Bíblia Sagrada. Que você possa sentir prazer nas Sagradas Escrituras, que você possa conhecer melhor o conteúdo profético das profecias bíblicas. E se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Lembre-se disso, Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para nos dar o direito à salvação, para nos dar o direito à vida eterna, para que nós possamos desfrutar de todos os privilégios que estão reservados para os salvos no futuro. É preciso receber Jesus como nosso Salvador pessoal. Mas, independente de você ser evangélico ou não, o nosso desejo é que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando ao nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, que é Daniel na Cova dos Leões, que está lá no capítulo 6 do livro de Daniel. Abre a tela mais uma vez, isso. Não me canso de ver essa imagem, uma imagem belíssima, maravilhosa. Claro que é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas descreve aí a ocasião em que Daniel foi lançado lá na Cova dos Leões. Ele já tinha aí mais ou menos 80, 85 anos mais ou menos, mas os leões não puderam devorá-lo, não é? Porque Deus livrou o seu servo, Deus enviou o seu anjo e guardou o seu servo. Nos programas anteriores, nós estudamos os versículos 1 a 8, nós não vamos recapitular todos os versículos, mas eu queria pelo menos relembrar um pouco da história, né? Nós vimos que o rei Dario, ele constituiu sobre o reino a 120 homens de confiança, 120 presidentes, para quê? Para que eles estivessem sobre o reino, para que pudessem ajudar o rei Dario naquela grande administração. E acima desses 120 presidentes, estavam 3 príncipes, inclusive Daniel era um deles. Havia 3 homens, Daniel e mais 2 príncipes, e o texto deixa bem claro isso. O objetivo tanto dos presidentes como dos príncipes, era para que o rei não sofresse dano, não sofresse prejuízo. E então o que acontece? Daniel se destacou entre todos. Se destacou entre os príncipes e entre os presidentes, e o rei Dario queria constituí-lo sobre todo o reino. Mas o que acontece? A Bíblia deixa isso bem claro. Esse desejo do rei Dario despertou inveja por parte daqueles homens. E agora eles começaram a procurar uma falha, um defeito na vida de Daniel, para que pudessem acusá-lo, né, diante do rei, para impedir que Daniel estivesse acima deles, para impedir que Daniel estivesse ocupando uma posição tão honrada. Até porque nós já dissemos, Daniel veio lá da Babilônia como escravo e agora está acima deles. Mas o que diz a Bíblia? Vasculharam, procuraram uma falha, um defeito, mas não puderam achar nenhuma culpa em Daniel, porque Daniel era um homem íntegro. A Bíblia diz que não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então, o que foi que eles fizeram? Chegaram a uma conclusão. Olha, nós nunca vamos achar uma ocasião contra esse Daniel, a não ser que nós venhamos procurar na sua lei, na sua religião, na lei do seu Deus. Então, esses príncipes, junto com os presidentes, foram até o rei Dario. E lhe aconselharam para que o rei Dario fizesse um decreto, né? Para que qualquer pessoa, num período de 30 dias, que fizesse uma petição a outra pessoa ou a outro Deus, fosse lançado lá na Cova dos Leões.
Na verdade, era uma conspiração contra Daniel. O objetivo era lançar Daniel lá na cova dos leões. Mas eles fizeram isso de que forma? De uma forma muito sutil, não é? Procurando uma forma de massagear o ego do rei Dario, para que o rei se sentisse como se fosse um deus. E o rei, nós vamos perceber hoje, né, dando continuidade à história, que o rei vai e assina aquele decreto, porque não sabia que se tratava de uma conspiração contra Daniel. Então nós já estudamos, né, até o versículo de número 8. Vamos reler o versículo 8, por gentileza? Abra a tela mais uma vez. Veja o que diz o versículo 8. Isso, aí diz assim: agora, pois, estão aí, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas aí estão esses homens conversando com o rei Dario, para que o rei Dario assinasse essa escritura, esse decreto, para quê? Para que não fosse mudada. Ou seja, ele não queria que fosse apenas uma palavra da boca para fora, mas que fosse algo assinado, porque a lei dos medos e dos persas não se pode revogar. É irrevogável. O objetivo era esse. Abra a tela, por favor. Era fazer com que o rei, quando o rei descobrisse que aquilo era uma conspiração contra Daniel, não pudesse fazer mais nada, porque a lei dos medos e dos persas era rigorosa. Então eles queriam que o rei assinasse esse decreto. E o que acontece, a Bíblia diz que o rei assinou. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 9. Aí diz assim: por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e é dito. Qual causa? Traz a tela. Por causa desse conselho dos 120 presidentes, dos príncipes, por causa dessas palavras, né? O rei não sabia de forma alguma que se tratava de uma conspiração contra Daniel, porque o rei foi enganado. Se o rei soubesse, com certeza ele não assinaria aquela escritura. Mas o objetivo, na realidade, era lançar Daniel na cova dos leões. Eu diria que durante todo aquele período que Daniel esteve servindo aos reis de Babilônia, com fidelidade, com integridade, foram muitas, né, as ocasiões que ele foi invejado, que ele foi perseguido, porque a inveja é terrível. Uma pessoa que tem um coração invejoso é terrível, ele não se sente bem em ver as pessoas prosperarem. Eles querem o cargo, querem a posição, querem o título daquela pessoa. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel foi alvo de uma conspiração, de uma perseguição injusta, porque ele era um homem íntegro. Os homens vasculharam, procuraram falha, procuraram vício, procuraram defeito, alguma coisa para denunciá-lo, mas não acharam. Então fez com que o rei assinasse esse decreto, cujo objetivo qual era? Era conduzir Daniel para a cova dos leões. Era tirar, vamos usar essa expressão, tirar Daniel de cena. Como que diz assim, esse homem não vai estar sobre nós, não. De forma alguma, ele é um escravo, ele veio lá não que Daniel estivesse como escravo, mas quando ele veio de Jerusalém, estava como escravo, como os cativos de Judá. Então eles queriam evitar ou impedir que Daniel ocupasse aquela posição honrada. Mas qual foi a decisão de Daniel? O que foi que Daniel fez quando o rei assinou, quando ele soube que essa escritura estava assinada? Vamos ver versículo de número 10, que é um dos textos mais maravilhosos do capítulo 6 de Daniel, que é o versículo de número 10. Está aí Daniel, claro, é uma imagem ilustrativa, mas está aí Daniel orando, como costumava fazer, né? Diz o texto: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Deixa eu explicar algo aqui, porque talvez você esteja perguntando por que havia janelas voltadas para a banda de Jerusalém. Deixa eu explicar algo aqui que é importante nós lembrarmos. O povo judeu, uma das características do povo judeu é que ele é um povo patriota. E o que é uma pessoa patriota? Alguém que ama a sua pátria, ama a sua terra, ama a sua nação. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos ler alguns versículos tomando por base a experiência de Neemias, que quando soube que os muros de Jerusalém estavam fendidos, as portas queimadas a fogo,
Ele começou a chorar, a buscar a Deus em oração. Então, o povo judeu tem essa característica. Quando Daniel orava com essas janelas abertas para a banda, lá para os lados de Jerusalém, é como se Daniel estivesse fisicamente lá na Babilônia, embora que a Babilônia agora fosse dominada pelos medos e persas, mas é como se o seu coração estivesse lá em Jerusalém. É como se ele estivesse demonstrando o amor pela sua pátria, pela sua terra. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz o texto: e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Que coisa interessante. Daniel, ao saber do edito, ao saber que a escritura estava assinada, o que foi que ele fez? Ele foi orar. Ele foi buscar a Deus em oração. Que coisa interessante. Humanamente falando, o que era? Era um suicídio. Humanamente falando, era uma loucura. Por quê? O decreto dizia isso. Que no período de 30 dias, se alguém fosse fazer uma petição a outro homem ou a outro Deus, seria lançado na cova dos leões, seria uma loucura Daniel orar. Mas Daniel não se intimidou, não ficou com medo de morrer, não temeu a cova dos leões. O que foi que ele foi fazer? Foi fazer o que sempre fazia, ele foi orar, foi buscar a Deus em oração. Daniel sabia que a vida de oração é uma prioridade, é uma lição que nós aprendemos, extraímos para as nossas vidas. E quais são as lições que nós podemos aprender nesse texto, nessa experiência? Quais são as lições que nós podemos extrair para as nossas vidas? Só desse versículo de número 10, ao menos 4 lições nós podemos extrair para as nossas vidas. Primeira lição: a oração deve ser prioridade em nossas vidas. Deve ser algo indispensável. Se queremos ser bem-sucedidos, se queremos ser prósperos, se queremos vencer, nós precisamos fazer da oração uma prioridade em nossas vidas. Quando Daniel soube que a escritura, a sentença estava assinada, ele foi fazer o que costumava fazer. Ele foi para o seu quarto, ele foi buscar a Deus em oração. E ele não foi orar porque era rebelde, não é porque ele era desobediente, não. Não é porque ele estava se rebelando contra o rei, não. Ele foi orar porque fazia parte da sua vida. Daniel era um homem de oração. E um autor desconhecido disse que a oração não deve ser o nosso último recurso, mas, pelo contrário, deve ser a nossa primeira atitude. Eu vou repetir essa frase. A oração não deve ser o nosso último recurso. Não devemos recorrer à oração só nas últimas instâncias, quando não tem mais saída, não tem mais solução, então vamos recorrer à oração. Não, deve ser a nossa primeira atitude. Foi isso que Daniel fez. Daniel poderia estar dizendo assim: olha Deus, eu vou passar um período sem orar, eu vou estar orando aqui só em espírito, só em pensamento, eu não vou me curvar, não vou me prostrar porque tem uma lei aí assinada, que é uma proibição. Não foi isso que Daniel fez. Daniel viu que a oração era prioridade. Era a primeira atitude dele, foi orar. E isso nos faz lembrar o que ocorreu com Neemias. Você deve conhecer a história de Neemias, um dos livros mais extraordinários da Bíblia, que traz-nos grandes lições de liderança. O livro de Neemias. Capítulo 1, eu quero ler 2 textos lá em Neemias. O primeiro texto eu quero ler no capítulo 1, versículos 1 a 4. Veja que coisa interessante. No capítulo 1, versículos 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Versículo 4, ele diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias,
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que coisa interessante. Diante daquela notícia, daquele quadro deplorável, daquela situação tão difícil, os muros de Jerusalém estão fendidos, as portas estão queimadas a fogo. O povo que está morando lá, o que restou do cativeiro, está em miséria e desprezo. E Neemias, que amava aquela pátria, que amava aquele povo, começou agora a fazer o quê? Chorar, lamentar, mas também ele foi orar a Deus. E é isso que nós devemos fazer diante das adversidades, diante das lutas, diante das provações, diante dos momentos difíceis. Nós não devemos fazer da nossa oração o último recurso, não, deve ser a primeira atitude. O que é que vamos fazer? Nós vamos orar. E ele dedica aqui um tempo à oração. E o que acontece? Passa-se o tempo, o rei percebe o semblante dele triste, porque ele era o copeiro do rei. Estou falando de Neemias, não estou falando de Daniel agora. E o rei perguntou a ele, o que você quer que eu faça? O que é que você quer? Qual é a sua petição? E ele vai orar mais uma vez. Veja que coisa interessante. Capítulo 2, versículo de número 2 do livro de Neemias. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei, ó rei, viva para sempre. Como não estaria eu triste o meu rosto, estando o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Qual foi a primeira atitude de Neemias? Foi orar, foi buscar a Deus em oração. E foi isso que Daniel fez. Em meio a uma conspiração, em meio a uma ameaça de morte, em meio ao perigo de morte iminente, Daniel vai buscar a Deus em oração. É a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição é que a oração deve ser realizada com ações de graças. Mesmo diante de petições urgentes, de petições emergenciais. O texto nos ensina isso. Que Daniel foi buscar a Deus em oração, mas ele fez isso de que forma? Também orando, também agradecendo. Abre o texto mais uma vez, o versículo de número 10. Aí ele diz assim, que orava e dava graças diante do seu Deus. Que coisa interessante. 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Isso nos ensina que oração não é só petição, mas oração também é gratidão, também é agradecimentos, também é ações de graças. Que coisa interessante. Daniel sabia que havia um decreto assinado pelo rei, que proibia qualquer petição, qualquer oração a outra pessoa ou a outro Deus. E Daniel ainda encontra motivos para dar graças. E o que é que nós podemos aprender? Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação que estejamos enfrentando, seja qual for a adversidade, nós devemos sempre procurar motivos para dar graças a Deus, para agradecer a Deus. E nós vamos encontrar alguns exemplos bíblicos. Que coisa interessante. Lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, estamos falando de quê? Que Daniel dava graças, mesmo diante do perigo iminente. Mas a oração de Daniel também era com ações de graças, com gratidão. Veja que coisa interessante, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 6, versículo 11, que é a ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E achou-se ali um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? O que é isso para aquela multidão? Mas veja o que Jesus nos ensina, capítulo de número 6, versículo 11 do Evangelho escrito por João, diz assim, e Jesus tomou os pães
e havendo dado graças. Era tão pouquinho, era 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente. Mas Jesus, antes de partir, o que ele fez? Ele deu graças, ele agradeceu. Talvez você diga assim, mas como é que Daniel ainda foi dar graças a Deus, mesmo diante daquela situação, mesmo diante do perigo de morte, mesmo diante das ameaças? Ele foi orar, foi agradecer. Jesus, diante de uma multidão que precisava ser alimentada, diante de tão pouca comida, mas ele foi agradecer, ele deu graças. E é interessante que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, falando acerca da Santa Ceia, que é um texto que com certeza você conhece, aí Paulo diz assim, capítulo 11, versículo 24 da primeira carta aos Coríntios, ele diz, deixa eu ler o versículo 23 também, fica melhor de nós compreendermos. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então Jesus sabia disso. Era a última Páscoa dele aqui na terra, era a instituição da ceia, era um momento, com certeza, humanamente falando, em que Jesus sabia que estava se aproximando a hora da sua morte, mas quando Jesus tomou o pão, ele deu graças. Paulo diz, tendo dado graças. Mesmo às vésperas da sua morte, mesmo às vésperas da sua prisão, do seu julgamento, da sua condenação, mesmo assim Jesus deu graças. E é isso que nós aprendemos, que a nossa oração não deve ser só caracterizada por petições, mas deve ser caracterizada também pelas ações de graças, pelos agradecimentos. Buscarmos motivos para agradecer a Deus em nossas orações. Em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos dessa oração de Daniel. Abre o texto mais uma vez. Observe que o texto nos ensina que a oração deve ser dirigida a Deus. Abre o texto, versículo 10. Observe que o texto diz assim, que Daniel orava e dava graças diante do seu Deus. Então, a oração de Daniel era dirigida a quem? Ao seu Deus. Muitas orações não são respondidas porque não são dirigidas a Deus. Existem pessoas que estão até orando, mas orando errado, orando diferente do modelo, do padrão, daquilo que está na Bíblia Sagrada. Vamos ler um texto lá no Evangelho escrito por Mateus? Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Como foi que Jesus ensinou a orar? Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a orar. Capítulo 6, versículos 6 e versículo de número 9 do Evangelho escrito por Mateus. Que coisa interessante. Capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim, mas tu, quando orares, olha, é Jesus ensinando a orar. Ele diz, entra no teu aposento. Em outras palavras, entra lá no teu quarto. Fechando a tua porta, ora a teu pai. Já percebeu aqui que a oração deve ser dirigida a Deus? Ele diz que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. No versículo 9 ele diz assim, portanto vós orareis assim, como? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Observe que Jesus não mandou orar aqui em nome de Moisés, ou de Elias, ou do profeta Eliseu, em nome de nenhum patriarca lá do Antigo Testamento, não, em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia nos ensina a pedir a Pedro, ou a Maria, ou a João. A nossa oração deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus. Em João capítulo 14, se você tem uma Bíblia, é bom que você leia. Se não puder ler, pelo menos anote. João capítulo 14, versículos 13 e 14. O que é que Jesus ensina? Ele diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Então a nossa oração é dirigida a Deus em nome de Jesus. É por isso que nós, evangélicos, nós não costumamos pedir a outro ser, a não ser o Deus, o Pai, e em nome de ninguém, a não ser no nome de Jesus. Veja ainda o que diz João capítulo 16, versículo 23. Diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele diz, ele vos há de dar. Ele estava dizendo, prometendo aqui, se você orar a Deus em nome de Jesus, o Pai vai fazer isso. O Pai vai atender a oração. Então, a nossa oração deve ser, primeiro, prioritária. Primeira ação, primeira atitude, não o último recurso. Segundo lugar, essa oração deve ser também com ações de graças, não só petição, mas também agradecimento. Terceira lição, essa oração deve ser dirigida a Deus. Daniel orou ao seu Deus. Daniel não foi pedir a Moisés, não foi pedir a Abraão, Isaac ou Jacó, ele foi pedir ao seu Deus. Em quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos é que a oração deve ser constante, deve ser permanente em nossas vidas. Volta o texto mais uma vez, veja o que o texto diz. E 3 vezes no dia se punha de joelhos. Quem? Daniel. E orava. Orar é o quê? Falar com Deus. Mas ele não só orava, não só pedia, ele dava graças. Olha aí a gratidão. O que mais? Diante do seu Deus, ele estava orando ao próprio Deus. Aí diz o texto, como também antes costumava fazer. Então, o que nós aprendemos? Que nós não devemos apenas orar diante das dificuldades. Nós não devemos orar apenas diante das circunstâncias adversativas. Mas a nossa oração deve ser constante, deve ser permanente, deve ser independente da situação. Não importa se estamos trabalhando ou desempregados, se estamos com saúde ou estamos doentes. Se estamos na tempestade ou na bonança, a oração deve ser constante na nossa vida. Se nós queremos vencer as provas, as lutas, as adversidades, as tentações, as investidas do inimigo, não podemos nos afastar do altar da oração. Eu vou repetir. Se queremos vencer as lutas, as provas, as adversidades, as tentações, as investidas do inimigo, não podemos nos afastar da oração. Veja o que o apóstolo Paulo falou acerca desse assunto, escrevendo lá aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, quando Paulo está falando acerca da armadura de Deus, da necessidade de estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Capítulo de número 6, versículo de número 18, Paulo diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 17, Paulo nos ensina assim, orai sem cessar. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que o segredo, eu vou usar essa expressão, mas no bom sentido do termo, o segredo do sucesso de Daniel, eu vou usar essa palavra, mas no bom sentido do termo, ou o segredo da prosperidade de Daniel, é que ele era um homem de oração. O texto deixa isso bem claro, que antes ele costumava fazer, ele não foi orar só no momento da adversidade, não. Até porque se Daniel não fosse um homem de oração, jamais ele oraria. Se ele não tivesse orado antes, ele não iria orar naquela ocasião de forma alguma, porque ele tinha motivos, humanamente falando, para não orar. Havia um decreto lá, havia uma sentença, detalhes dos medos e dos persas, que ninguém podia orar por 30 dias. E Daniel poderia muito bem dizer assim, olha Deus, eu não vou orar, tu sabes, tu entende, tem aí um decreto, tem uma escritura assinada,
então tu me entende, tu sabes que eu gosto de orar, mas eu vou passar. Não. E por que Daniel foi orar? Porque era rebelde? Não. Porque era desobediente? Também não. Ele foi orar porque Deus é que tem o controle de tudo. É Deus quem domina, controla todas as coisas. Que é um dos principais temas do livro de Daniel, a soberania de Deus. Então havia um decreto, havia uma sentença assinada na lei dos medos e dos persas, que é uma lei irrevogável, mas acima de Dario e acima da lei dos medos e dos persas, há no céu um Deus que é poderoso para reverter a situação. Por mais difícil, por mais complicado e por mais insolúvel que pareça ser a situação, eu quero dizer que Deus pode reverter. Jó 42:2 diz, bem sei eu que tudo pode, são palavras de Jó. Jó estava dizendo, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Em Lucas 1:37 diz que para Deus não há impossível. Em Isaías capítulo 43, versículo 13, Deus diz assim, operando eu, quem impedirá? Então Deus é o Deus das causas impossíveis, das causas perdidas. Então Daniel, em vez de se desesperar, em vez de ficar lá temendo a morte, preocupado ou depressivo, o que foi que ele foi fazer? Foi orar, foi buscar a Deus. Mesmo sabendo que havia um decreto, mesmo sabendo que a sua vida estaria em risco, mas é como se ele dissesse assim, eu não posso deixar de orar, eu não posso buscar a Deus. E esse texto, esse detalhe, está escrito aqui no livro de Daniel, né? No capítulo 6, versículo de número 10. Para quê? Para que nós possamos aprender com Daniel. Para que nós possamos entender que a nossa confiança, a nossa vida, onde está a nossa vida? Nas mãos de Deus. É Deus que tem o controle de tudo. Alguém pode até conspirar, alguém pode até planejar, alguém pode até querer matar, pode até tirar a vida, mas a nossa vida onde está? Está nas mãos de Deus. Não sei o teor da oração. A Bíblia não diz. Quando nós chegarmos lá, nós vamos perguntar a Daniel. Mas é possível que Daniel tivesse naquela oração, lembrando da soberania de Deus, da grandeza de Deus, dos muitos livramentos que Deus deu no passado, inclusive aos 3 jovens hebreus que foram lançados lá na fornalha de fogo. E é como se, possivelmente, né? A Bíblia não diz, quando chegarmos lá, vamos perguntar a Daniel. Mas é como se Daniel estivesse buscando a Deus em oração, reconhecendo a grandeza, a soberania, o poder, a autoridade desse Deus. Ele não ficou temendo a morte, ele não ficou temendo a sentença, não temeu a ameaça. Ele foi recorrer a Deus em oração. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Seja qual for, deixa eu falar aqui nessa câmera. Então, seja quais forem as ameaças, as conspirações, as lutas, as provas, as adversidades, as ameaças, seja quais forem, nós devemos fazer o que Daniel fez, recorrer a Deus em oração. Saber que Deus está acima das leis humanas. Deus está acima daqueles que nos ameaçam. Deus está acima daqueles que nos perseguem. A nossa vida está nas mãos de Deus, que ninguém pode nos tocar, a menos que Deus permita. Lembra-se de Jó? Que Satanás não pôde ir além do limite estabelecido por Deus. Primeiro Deus permitiu que Satanás tomasse o que Jó tinha, mas disse assim, não toque nele. Depois Deus diz assim, você pode tocar na sua saúde, mas poupe-lhe a vida. Então assim é a nossa vida. Nada, absolutamente nada ocorre na nossa vida fora do controle de Deus. Então, em meio às lutas que venhamos enfrentar, às perseguições, nós devemos fazer como Daniel, recorrer a Deus em oração, crendo que é Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todos.